veio a abertura da palavra. Então nós temos o ponto de partida, precisamos voltar para a Bíblia, abandonar os conceitos do catolicismo e do paganismo de que Deus são três pessoas distintas. Isto é contrário às Escrituras. Para nós há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos nestas expressões como títulos, ofícios de um único Deus, e não de três deuses em um só Deus, porque isso não tem nem lógica, isso faz a Bíblia chocar. Batismo não deveria ser feito nos títulos, mas em nome, porque Jesus não pediu para repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pontos de partida para a abertura da palavra. E então, trazer a igreja do mundanismo e da apostasia para o padrão de Pentecostes. Quando se fala em Pentecostes, tem-se a impressão do movimento mais velho, que é a Assembleia de Deus, ou dos quadrangulares, para chegar no neopentecostalismo e nas igrejas que foram chamadas de renovação espiritual. Preste atenção, nenhum disto tem nada a ver com Pentecostes. Primeiro, no dia de Pentecostes se falou uma língua que todos entendiam, eram línguas nacionais. Viu? É como se eu, que falo português, estivesse falando e estivesse do outro lado um americano que não entendesse uma só palavra em português, e, no entanto, o Espírito Santo fazia a tradução do português e ele entendia em seu próprio idioma. Isto foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Não é a balbúrdia que nós estamos vendo de pessoas falarem línguas sem intérpretes e ainda atestarem que isto é uma obra do Espírito Santo. Paulo talvez não concordasse com você e mandasse você ficar calado e falar consigo e com Deus. E quando numa reunião tivesse 2 ou 3 que falasse um por sua vez, cada um por sua vez, Deus não é autor desta confusão chamada pentecostal. Isso deveria ter um nome mais específico, Babel, Babilônia. Amigo telespectador, outro passo do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pergunto aos senhores assembleianos e denominacionais que se dizem pentecostais: vocês querem ser batizados em nome de Jesus Cristo? Vejam como agem, parecem muito mais cabritos, pulam, têm medo de água, têm medo de ser batizado em nome de quem morreu, deu a vida, ressuscitou e é nosso Deus. Agora, na hora de pedirem por cura, por libertação, para expulsar demônios, eles querem o nome de Jesus, mas na hora de se batizar em nome de Jesus, eles não querem. Qual é o problema? Qual é o problema? Muito bem. Depois, então, temos a abertura da palavra. Nós temos o batismo, nós temos a doutrina da Santa Ceia, que é com pão asmo e vinho puro, temos o lava-pés. Nada disto as igrejas querem hoje, ainda dizem que são apostólicas e pentecostais. A igreja que nasceu em Pentecostes praticou a ceia com vinho, com pão asmo. A igreja que nasceu em Pentecostes aprendeu a lavar os pés, conforme o Evangelho de João. A igreja que nasceu em Pentecostes tinha um comportamento muito diferente da que nós estamos vendo sendo chamada de pentecostal. Ela não tinha representantes lá no Senado, nem na Câmara dos Deputados, nem nas Assembleias Legislativas. A igreja que nasceu em Pentecostes não tinha. Ela era perseguida. Ela estava de cidade em cidade pregando o Evangelho, porque, aliás, este é o papel da igreja. Não é para estar em política, não é para estar em programas sociais. O papel da igreja é ide
pregai o evangelho, não é transformar a igreja em clubes, viu? E fazer piqueniques para os jovens e levá-los para os retiros, para carnalidades e inventar brincadeiras de jogos e diversões e passatempos e jantares e rifas. Tudo isso é o que nós estamos vendo dentro das igrejas. Esse não é o padrão. Mas o ministério de um homem que veio, conforme as Escrituras, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem, que é Cristo, e Cristo é o Verbo, e o Verbo é a palavra. A palavra não serve mais para padrão, porque Cristo não é o padrão da igreja hoje. Me desculpem a franqueza. Jesus, leia as suas escrituras, leia a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz que eu estou à porta e bato. Quem está à porta é porque está do lado de fora. A igreja não quer Cristo como padrão, quer Cristo como empregado, viu? Para curar, para resolver problema de casamento, de finanças, sabe? Os apertos. Agora precisamos de Cristo. Quero saber se você quer como padrão para a sua vida. Então, veja, o verso 10 diz claramente: estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Ô pastor, ô irmão João, aqui do Evangelho, será que o senhor não está errado, não? Quem criou o mundo não foi Deus, não? Pois é, Cristo não é a segunda pessoa, Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Ele não é uma segunda pessoa que a Igreja Católica é que vendeu esta ideia e os evangélicos abraçaram. A Bíblia eles não querem, mas o que a Igreja e os teólogos e os padres e os eruditos dizem, a isto eles aceitam. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu e não o reconhecem novamente. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas deixa eu concluir esse assunto aqui. Então vem uma abertura da palavra. A Bíblia é aberta desde o Gênesis até o Apocalipse, a revelação de que nem todos são filhos de Deus. A colocação da mulher em seu devido lugar. A explicação sobre o inferno eterno. O relacionamento entre o período que Deus tratou com os judeus e que Deus trata com os gentios. Não é? Tudo isto estaria sendo aberto. E por último, veio o poder sobrenatural para trazer a existência e para falar com a natureza. Isto aconteceu no ministério de William Branham. Sabe, Jesus falou com a tempestade acalmou. Jesus falou e Pedro foi buscar o dinheiro na boca do peixe. Agora veja isto no ministério de William Branham. Em 1959, enquanto ele estava numa pescaria, o Espírito de Deus disse: haverá a ressurreição de um pequeno animal. E ele não sabia. E ele estava pescando, e com ele havia 2 testemunhas de Jeová, 2 irmãos. E ele então estava pescando, e um daqueles irmãos, que era testemunha de Jeová, pegou um peixinho tão pequeno, que quando foi desenganchar o anzol na boca do peixe, trouxe as guerras e trouxe os fatos do peixe para fora, e lançou aquele pequeno peixe dentro da água, que ficou ali por mais de meia hora, quase 1 hora, flutuando, morreu, estava flutuando em cima das águas ali. E num instante formou-se um redemoinho e desceu uma inspiração, e a voz de Deus falou ao coração do profeta William Branham: ponha-se de pé e devolva a vida a este peixinho. E ele prontamente disse: peixe, eu te dou vida em nome de Jesus Cristo. Veja, e aquele peixinho simplesmente se revirou na água e começou a nadar. E aqueles irmãos
vieram e se converteram ao Senhor Jesus. Aqueles irmãos que eram testemunhas de Jeová. Depois, o profeta William Branham conta de uma experiência que ele estava há uma semana caçando numa mata, porque ele sempre fazia isto, porque ele estava a sós para orar e estar na presença de Deus. Ele se assentou ao pé de uma árvore, uma semana não havia matado nada, nenhum esquilo, eles estavam caçando esquilo. E então veio a voz de Deus e disse, e ele pensou sobre São Marcos capítulo 11, quando Jesus disse, se você disser a esta montanha e não duvidar em seu coração, vai e lança-te no mar, isto te será feito. E ele perguntou a Deus em oração, Senhor, como funcionam estas escrituras? E Deus disse, da maneira como funcionam todas as escrituras. E Deus o perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, caçando esquilos. Ele disse, quantos você quer? Ora, a lei nos Estados Unidos permitia matar 3 esquilos. Ele disse, 3. Era o limite. E Deus disse para ele, onde você os quer? Ele disse, eu gostaria de ter um esquilo, quero um esquilo no galho daquela árvore. E Deus disse para ele, então fala. Ele disse, eu quero que apareça um esquilo no galho daquela árvore. E ali apareceu o esquilo, ele apontou sua arma, atirou e matou. Não era uma visão, era real. Vindo à existência, como Moisés chamou as rãs e chamou as moscas, ali estava um homem, agora falando a palavra para trazer à existência o que não existia. Isto era Jesus Cristo em um homem para refletir a luz e o poder que estaria sobre a igreja, porque Jesus havia prometido. Amigo, ele matou 3 esquilos, conforme ele havia pedido. E isto tem uma profundidade e eu não tenho tempo para seguir, mas no programa de amanhã eu volto continuando falando sobre a manifestação da palavra falada que acompanhou o ministério de William Branham e que está em evidência para cumprir uma profecia de um grande batismo que trará esta manifestação do sobrenatural sobre o povo que crê no cumprimento das Escrituras para este momento. Eu quero chamar você para orar. Pai, eu peço em favor destas pessoas que estão me assistindo e eu sei da tua promessa e eu sei que este grande poder sobrenatural do Espírito Santo que há de vir sobre a terra para batizar a tua noiva nesta reta final do arrebatamento. Senhor, eu oro pelos lares e pelas famílias e por aqueles que estão necessitados e creem nisto, que isto aconteça na vida deles. Eu não sei o que as pessoas estão precisando ou te pedindo, mas que o poder do teu Espírito Santo possa penetrar nos lares e abençoar as pessoas e revelar a Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu peço em nome de Jesus Cristo estas bênçãos. Amém.